Saúdo a amada igreja com a paz de Cristo. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 40 até o 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 40 até o 45. Diz o seguinte a palavra do Senhor: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Até aqui, meus irmãos, o que acabamos de ler é palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que não nos rejeita a oração e também não aparta de nós a sua graça. Porque não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a honra e toda a glória. Ó Deus, sabemos que esse é o ápice do culto, é o momento que o próprio Senhor vem falar aos nossos corações nessa noite. Te pedimos, ó Deus, tu cative a nossa mente, o nosso entendimento, para que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela possa, ó Deus, causar em nós transformação de vidas, que possamos sair daqui, ó Deus, não da forma como nós entramos, não somente cheios do conhecimento, mas principalmente praticantes das tuas verdades. Transforma as nossas vidas através da tua palavra. Ó Deus, cativa o nosso entendimento, para que venhamos, através da tua palavra, vir a dar muitos frutos. Sê com a tua igreja, ó Deus. Fala aos nossos corações. Usa do teu servo, que ele não fale de si mesmo, mas que seja tão somente o transmissor das tuas verdades. Sê com a tua igreja, ó Deus, é o que nós te rogamos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Evangelho de Marcos, juntamente com os Evangelhos de Mateus e Lucas, são chamados de Evangelhos sinóticos. Por que eles são chamados dessa forma? Porque eles têm muitos elementos em comum. A quantidade de elementos em comum é muito grande. Muitas vezes até a mesma sequência também é igual nesses evangelhos. Quase todo o evangelho de Marcos, no caso, estima-se que 76% do livro de Marcos está contido nos evangelhos de Mateus e Lucas. No caso dessa passagem lida, Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o 45, ela também está nos evangelhos de Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao 4, e também Lucas, capítulo 5, versículo do 12 até o 16.
Irmãos, o livro de Marcos, ele tem um foco importante. O livro de Marcos, ele quer mostrar exatamente a autoridade de Jesus. Por que Marcos tem essa finalidade, esse objetivo? É por causa dos leitores a quem foi endereçado o livro de Marcos. Os leitores eram os romanos, e a cultura romana valorizava o poder, a conquista e também a autoridade. No caso, irmãos, soa estranho para um romano a ideia de que Deus enviou um Salvador, e esse Salvador nasceu pobre, nasceu carpinteiro, uma família irrelevante aos olhos humanos, não era importante, e que foi rejeitado pelo seu próprio povo, que morreu crucificado, um tipo de morte da mais desonrosa da época. Então, o objetivo de Marcos é mostrar que aquele que morreu na cruz, ele era, na verdade, o poderoso Filho de Deus, e que ele morreu crucificado não por causa dos intentos humanos, mas ele mesmo se entregou de forma voluntária, porque com o poder e a autoridade de Jesus, ele poderia facilmente, num estalar de dedos, ter resistido à morte, se ele quisesse. Especialmente no capítulo 1, Marcos ele junta vários episódios que aconteceram no ministério de Jesus, com o objetivo de chamar a atenção dos leitores para a autoridade que tinha Jesus. No início, após falar de João Batista e do batismo que ele passou que ele teve, justamente com João Batista, foi batizado por João Batista, Marcos fala da tentação que ele sofreu, que Jesus sofreu. Aqui não detalha muito, mas nos evangelhos de Marcos, de Mateus e Lucas, é detalhado mais. Mas fala também da tentação de Jesus por Satanás. Depois ele fala que ele chamou os discípulos, quando no verso 17 ele diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Depois, quando Jesus pregava com autoridade das sinagogas, as pessoas se maravilhavam, versículo 22 diz, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele curou muitos tipos de doenças, incluindo a sogra de Pedro, expulsou demônios. Mas só que o alvo de Marcos era mostrar que Jesus Cristo não era um judeu comum, mas que ele era efetivamente o Filho de Deus, que Deus mesmo enviou para o mundo. Irmãos, o título dessa pregação é Um Homem Imundo Diante de um Deus Misericordioso. Repetindo, um homem imundo diante de um Deus misericordioso, dividido em 4 partes. Primeira parte, falo sobre uma grande necessidade, onde eu detalho a questão da lepra. Depois, um grande desejo, baseado no versículo 40. Terceiro, um grande milagre, do versículo 41 e 42. E, por último, uma advertência, dos versículos 43 a 45. No final, 5 breves aplicações. Então, irmãos, em primeiro lugar, uma grande necessidade. O versículo 40 diz que aproximou-se dele um leproso. Marcos e Mateus, eles simplesmente dizem que apareceu um leproso. Já Lucas, que era médico, ele detalha um pouco mais quando ele diz assim, estava coberto de lepra, indicando que a lepra já estava em um estágio avançado. A palavra lepra vem do grego lepros, que significa descascar. Então, um leproso é alguém com a pele que está descascando. Apesar de haver diversos tipos de lepra, a maioria da lepra ela era degenerativa e ela era mortal. Obviamente que naquela época não existia cura para a lepra.
Hoje, podemos dizer que a lepra ela pode ser controlada, mas só Deus podia curar um leproso. No 2 Reis, capítulo 5, versículo 7, diz assim: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Então, naquela época, a cura só vinha através de um milagre de Deus. Mas, irmãos, no fundo, espiritualmente falando, até nos dias de hoje, só Deus pode curar efetivamente qualquer enfermidade. É aquilo que nós cremos. Se Deus quiser, Ele cura. Isso nós temos essa certeza. Outra observação que eu julgo importante colocar aqui em destaque é que ele disse assim, o leproso falou assim: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Ele não disse, se quiseres, podes curar-me. Podes purificar-me. Por quê? Porque todos os relatos de cura de lepra no Novo Testamento é sempre chamado de purificação. Por quê? Não é simplesmente uma cura de uma doença em si, mas essa é uma doença que traz diversas consequências na vida da pessoa. Ela retira a pessoa do convívio social. Por isso é que não é simplesmente uma cura, ela faz parte de todo o processo de purificação. Outra coisa, muito importante, talvez colocar aqui em destaque: não há doença que represente melhor o pecado. Repetindo, não há uma doença que represente melhor o pecado do que a lepra. Por isso é que a lepra ela é um símbolo do pecado, porque ela possui 7 características principais que retratam exatamente isso. E aqui eu gostaria de fazer uma comparação entre a lepra e o pecado. Em primeiro lugar, a lepra ela é mais profunda do que a pele. A lepra não ataca somente a pele, mas também o sangue, a carne, os ossos, até que o enfermo venha até perder parte do seu corpo. Da mesma forma, o pecado. O pecado também não é superficial. O pecado tem origem no nosso coração, mas contamina todo o corpo. Não somente o corpo, mente. Como o homem é depravado, o pecado atinge mente, atinge nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas ações, nossas obras, nossos desejos também. Tudo fica contaminado através do pecado. Em segundo lugar, uma outra característica, uma outra diferença uma outra comparação entre a lepra e o pecado é que a lepra separa. O impacto social da lepra é maior do que o impacto físico, porque além do sofrimento que essa doença nos causa, a pessoa ficava isolada, a pessoa ficava separada da família e também da sociedade. O doente não podia frequentar o templo, não podia frequentar a sinagoga. Ele era impedido de fazer isso. Todo e qualquer contato humano com o leproso era rigorosamente proibido. E quando alguém se aproximava, às vezes até de forma desavisada, o próprio leproso ele tinha a obrigação de gritar: imundo, imundo. Está lá em Levítico 13, versículo 45, onde fala isso com relação à lei. Mas, irmãos, da mesma forma, assim é o pecado. Ele separa o homem de Deus, ele separa o homem do próximo também, porque muitas vezes o pecado ele gera ódio, ele gera mágoa entre os irmãos, mas também ele separa de nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes o pecado gera em nós complexos, baixa autoestima, sentimento de inferioridade e assim por diante.
Em terceiro lugar, a lepra, ela insensibiliza. Tem um tipo de lepra que atinge as células nervosas e deixa o doente insensível. Com o avanço da doença, o paciente ele perde os dedos das mãos e dos pés. E da mesma forma o pecado, que anestesia e calcifica o coração. Ele cauteriza a consciência e mortifica a nossa alma. Quarto lugar, a lepra deixa marcas. A lepra degenera, ela deforma, ela deixa marcas, deixa cicatrizes. Quando a lepra atinge seu último estágio, o doente começa a perder os seus membros, os dedos, o nariz, né? Muitas vezes até os lábios também são perdidos. E o pecado também deixa marcas, tanto no nosso corpo, como na alma, através do afastamento de Deus, além do que gera em nós a culpa e também medo. Quinta, a lepra contamina. A lepra ela é contagiosa e se espalha. Por isso é que o leproso precisava ficar isolado. Porque senão ele contaminaria outras pessoas, transmitiria a doença para outras pessoas. E o pecado? O pecado também é contagioso, porque um pouco de fermento, diz a palavra lá em 1 Coríntios 5,6, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma maçã podre, junto com outras maçãs, vai apodrecer as outras maçãs. Em sexto, a lepra deixa a pessoa impura. É uma doença física, mas também uma doença social. Por isso que o leproso era banido do lar, da cidade, do templo, das sinagogas, do culto. Ele carregava um sino no seu pescoço, e sempre que alguém se aproximasse dele, ele era obrigado a dizer imundo, imundo, para avisar que aquela pessoa não poderia se aproximar dele. E o pecado, da mesma forma, também deixa o homem puro, porque a nossa justiça, de acordo lá com Isaías 64:6, diz que a nossa justiça é comparada a trapos de imundícia. Todos nós, afastados de Cristo, nós somos como esse imundo. Se você está longe de Cristo, pode ter certeza, você, aos olhos de Deus, é um imundo. Sétima e última, a lepra mata. A lepra deforma e vai destruindo o corpo aos poucos. Eles perdem os membros do corpo, ficam cheios de chagas, mal cheirosas, e morriam na total solidão. E o pecado? O pecado também mata. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. O pecado é o pior dos males. Todas as doenças possíveis e imagináveis, é o pecado, o pior deles. O pecado é pior do que a lepra. A lepra só atinge alguns, mas o pecado atingiu a todos. Todos os homens, exceto um. A lepra só destrói o corpo. O pecado destrói o corpo e a alma. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado sim separa o homem de Deus, tanto no tempo como na eternidade. Resumindo essa primeira parte, a lepra possui 7 características principais. A lepra é mais profunda que a pele. Segundo, a lepra separa. Terceiro, a lepra insensibiliza. Quarto, a lepra deixa marcas. Quinto, a lepra contamina. Sexto, ela deixa a pessoa impura. E sétima, a lepra mata. Em segundo lugar, irmãos, aqui vemos um grande desejo. Versículo 40 diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, em pé? Não, de joelhos: se quiseres, podes
purificar-me. Irmãos, nesse caso, o leproso ele demonstra 4 atitudes. A primeira atitude que ele demonstra é, em primeiro lugar, uma grande determinação, porque ele venceu o medo, ele venceu o autodesprezo, ele venceu os complexos, o repúdio das pessoas, ele venceu a proibição da lei, porque a lei o impedia de sair do local onde ele ficava, do leprosário. Ele venceu a desesperança, ele venceu a sua própria dor, ele venceu as suas mágoas, venceu a solidão e também venceu a frustração. Ele aproximou-se e levou a sua causa para Jesus. Ele se aproximou tanto de Jesus, mas tanto de Jesus, a ponto de Jesus poder tocá-lo. Chegou bem próximo de Jesus, apesar da lei ordenar que não poderia se chegar perto de ninguém. Aliás, tinha que dizer imundo, imundo. Era o que dizia a lei. Só que o leproso ele não se escondeu. Ele, ao contrário, ele correu em direção a Jesus. Ele estava plenamente determinado a enfrentar o desprezo, eventualmente, a gritaria que podia ter gerado, pedradas da multidão, poderia correr pedradas, ele estava infringindo uma lei, uma regra da lei, e mesmo sem saber se o pedido que ele tinha para Jesus seria atendido ou não, ele foi certamente uma pessoa muito determinada. Mas também, em segundo lugar, ele também demonstrou uma profunda humildade, porque ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele, de acordo com Lucas, não somente se ajoelhou, ele prostrou-se com o rosto em terra. De acordo com Mateus, diz assim, e adorou o Senhor. Querem lições maiores que essas de humildade? Aqui passa a mensagem, irmãos, que ele tinha uma necessidade, mas não somente da cura, ele tinha necessidade do próprio Senhor, porque se fosse somente da cura, talvez não precisasse chegar nesse nível de humildade, mas não, ele se humilhou porque ele reconheceu que Cristo é o Senhor. Sabemos, irmãos, que para o judeu só existe um Deus, e curvar-se diante de qualquer homem, de acordo com a lei, é idolatria. Mas este leproso, ele adora Jesus Cristo, ele põe o seu rosto em terra e chama ainda mais de Senhor. Ele reconheceu, portanto, a autoridade de Jesus. Ele reconheceu a majestade de Jesus. Mas não somente isso, ele reconheceu o poder de Jesus. Algo que eu julgo muito importante, meus irmãos, é com relação a a doutrina da adoração de Deus. Nós não adoramos a Deus pelo aquilo que Ele faz por cada um de nós. Não é por isso. Nós adoramos a Deus pelo Deus grandioso e todo-poderoso que Ele é. É claro, nós agradecemos a Deus pelas suas misericórdias, pela sua bondade, nós agradecemos, mas nós adoramos a Deus pelo Deus que Ele é. Por isso, meus irmãos, aqui, o leproso, ele quebrou a lei mosaica. É verdade. É um fato. Mas, aqui, atentem, ele reconhece a divindade de Jesus. Porque o judeu jamais vai se prostrar diante de um homem. Ele reconhece a divindade de Jesus, que está acima da lei. Aliás, quem é o legislador? Senão Cristo. Ele que faz as leis. Em terceiro lugar, mesmo, o leproso também demonstrou uma fé genuína, porque ele se aproximou de Jesus não com dúvidas. Ele não tinha dúvidas do poder de Jesus, não tinha dúvidas.
ele tinha convicção, mas ele demonstrou, portanto, uma fé genuína, porque ele sabia que Jesus podia fazer todas as coisas. Ele sabia que para Jesus não haveria os impossíveis. Por isso que ele creu e confessou: se quiseres, podes purificar. Convicção, mas também aqui fé. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele não tinha dúvidas que Jesus tinha o poder, não tinha dúvidas. Ele só tinha dúvidas se Jesus queria fazer a purificação. A fé, irmãos, ela vê o que é invisível. A fé, ela toca naquilo que é intangível. E a fé é o que torna possível o que para nós é impossível. Pela fé, nós pisamos o terreno dos milagres. Pela fé, nós vivemos de forma sobrenatural. Pela fé, podemos ver a glória de Deus. Pela fé, podemos crer que Deus transforma o mal em bem. Mas em quarto e último desse ponto, o leproso demonstrou plena submissão. Porque o leproso não exigiu nada, mas ele suplicou com um fervor tão grande. Ele não decreta, ele roga a Deus. Ele não reivindica direitos, mas clama a Deus por misericórdia. Ele não impõe o seu querer, mas ele demonstra plena submissão à vontade soberana de Jesus. Quando a gente vai analisar a vida de Jesus, nós verificamos que ele também foi um homem submisso. Lembrando lá do Getsêmani, quando Cristo sabia tudo aquilo que ele ia passar, do Calvário que ele ia passar, ele falou: que seja feita a tua vontade e não a minha. Se for possível passar de mim esse cálice, ok, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Isto é submissão. Resumindo, irmãos, nesse segundo ponto, o leproso demonstra 4 atitudes. Primeiro, o leproso demonstrou grande determinação. Segundo, humildade. Terceiro, fé genuína. E quarto, submissão. Terceiro ponto dessa pregação. Um grande milagre. Versículo 41 e 42 que diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, e desapareceu a lepra e ficou limpo. Irmãos, aqui 4 atitudes são destaques nesse milagre de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus aqui demonstrou uma profunda compaixão por esse homem, porque Jesus ficou profundamente compadecido. No grego, essas duas palavras vêm da raiz tripa, ou entranha, que era a forma grega de expressar uma forte emoção. Quando você sente uma forte emoção, qual é a parte do corpo de vocês que fica mais afetada? Isso mesmo, deu frio na barriga. Então, as entranhas, né, ou aqui as tripas, elas são profundamente afetadas pelas emoções. Elas reagem às nossas emoções. Então, a tradução literal seria: ele se comoveu no seu íntimo. Apesar de Cristo ser o Filho de Deus, Marcos, ele sempre retrata Cristo como homem. Ele não esquece de dizer e deixar claro que Cristo, ele é homem.
ao invés de pegar pedras para expulsar, para colocá-lo para fora, não, ele não fez isso. Ele sentiu o quê? Compaixão daquele homem. Em vez de sentir náuseas, possivelmente devia estar mal cheiroso, ao invés de sentir náuseas, ele sentiu um profundo amor. Pode até parecer uma ideia já muito batida, um clichê, mas o real valor de uma pessoa está no seu interior, não no seu exterior. Embora o corpo de uma pessoa possa estar deformado pela enfermidade, o seu valor é o mesmo diante de Deus. Mesmo que todos os rejeitem, Jesus se compadece. Ele sabe o seu problema, ele sabe a sua dor, ele sabe as suas angústias, ele sabe os seus medos e está sentindo hoje compaixão por cada um de nós. Mas, em segundo lugar, uma outra atitude desse milagre que vale a pena mencionar é esse toque que Jesus deu no leproso. O toque de Jesus também quebrou a lei mosaica, porque Jesus, cerimonialmente, também tinha ficado impuro. Uma vez que ele toca no leproso, ele também ficou impuro. Mas o toque de Cristo é profundo, não é um simples toque. No fundo, Jesus veio ao mundo para tomar o lugar do imundo. Ele veio tomar o lugar do imundo, ele veio tomar o lugar do impuro, que somos eu e são vocês. É muito profundo esse toque. É como se Jesus dissesse assim: passa para mim as tuas impurezas. Só que o puro, que era Jesus, ele não ficou impuro. Ao contrário, o puro purificou o impuro. Jesus poderia curá-lo sem tocar? Poderia. Ele é Deus Todo-Poderoso, poderia curá-lo sem tocar. Mas aqui, irmãos, há um lado psicológico nesse milagre. Porque é provável que aquele homem, ele não se lembrasse o que era um abraço. É possível que não lembrasse o que era um toque no próprio ombro, um toque no ombro. Ele não lembrava o que era isso, um aperto de mão. Mas Jesus, ele viu que o homem, aquele leproso, não tinha somente uma enfermidade física, mas ele também tinha uma carência emocional. Ele estava emocionalmente fragilizado. Quando Jesus tocou a lepra, ele mostrou sua autoridade sobre a lei e também sobre a enfermidade. Com o toque, Jesus curou não somente fisicamente, mas curou também as emoções daquele homem. Então, antes de curar a sua enfermidade, Jesus curou as emoções. O toque de Jesus curou não somente a sua alma, mas também a sua psique, a sua autoestima, a sua imagem, o seu sentimento que estava destruído. Mas, em terceiro lugar, Jesus falou uma palavra que é considerada uma palavra extraordinária, porque Jesus atendeu prontamente ao clamor daquele leproso. O toque e a palavra trouxeram a cura. A pergunta do leproso, se quiseres, foi trocada pela resposta de Cristo. Disse assim: eu quero, fica limpo. Ao invés de dizer, fica curado. Porque já falamos anteriormente, essa doença tinha um aspecto físico, mas tinha também um aspecto emocional. Esse milagre de Jesus, irmãos, ele foi público, ele foi instantâneo, ele foi completo. E aqui, deixando em alto e bom tom a autoridade e o poder de Jesus.
Porque o sacerdote pode até declarar que ele está limpo, mas o único que pode efetivamente curar, torná-lo limpo, é somente Jesus. Em quarto lugar, ainda dentro desse terceiro ponto, um testemunho foi necessário. Estou pulando agora para o versículo 44, que diz que Jesus disse ao homem: vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer o determinado na lei para servir de testemunha ao povo. Irmãos, o sacerdote, ele era a pessoa, ou melhor, ele era a autoridade religiosa que fornecia o atestado, dizendo que realmente aquela pessoa está purificada. Está lá em Levítico, capítulos 13 e 14, depois vocês podem ler com mais cuidado. Então, o atestado de saúde era dado pelo sacerdote. E esse atestado fazia com que o ex-doente fosse reintegrado à sociedade. Só que lembram que não existia cura para a lepra, né? Na época não existia. Então, no fundo, o que o sacerdote fazia efetivamente era atestar que houve um milagre, porque não havia cura física, né? Os médicos não conseguiram tratar, então a única forma seria um milagre. O ex-leproso ele tinha que oferecer tinha que dar uma oferta. E essa oferta está lá em Levítico 14, diz assim: consistia de 2 aves vivas e limpas, o pau de cedro, estofo carmesim e isopo. Da mesma forma, meu irmão, nós também precisamos dar testemunhos ao povo, porque nós também somos alvo do milagre. Qual milagre? A salvação em Cristo Jesus. O que é um milagre maior do que esse? A salvação em Cristo Jesus é o maior milagre da nossa vida. Então, precisamos dar testemunho, né, da cura da nossa alma e anunciar Deus e aquilo que Deus tem feito por nós. Isso aí, aliás, essa é uma forma muito fácil de evangelizar. Simplesmente falar aquilo que Deus fez por cada um de nós. Resumindo, 4 atitudes de Jesus são destacadas nesse milagre. Primeiro, uma profunda compaixão. Segundo, o toque generoso de Cristo. Terceiro, uma palavra extraordinária: quero, fica limpo. E a quarta, que requereu o testemunho do leproso, o ex-leproso. Mas em quarto e último ponto, aqui tem uma advertência. Versículo 43 a 45. Que diz: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Nos versículos anteriores, aqui nos versículos do 35 até o 39, a gente percebe que Jesus estava fugindo dessa busca desenfreada da multidão, em busca dos milagres de Cristo. Estavam procurando Jesus não por ser o Cristo, mas para ser alvo dos milagres. Só que o propósito de Jesus, ao percorrer as cidades da Galileia, era pregar o Evangelho. O propósito não era bem fazer milagres, mas era pregar efetivamente o Evangelho.
No entanto, Cristo abriu uma exceção, porque ele sentiu profunda compaixão por aquele homem. Ele cura um homem coberto de lepra, mas faz a advertência. Então, vejamos 3 aspectos importantes dessa advertência ou dessa observação que Cristo fez. Em primeiro lugar, foi uma ordem expressa. A ordem foi: não digas nada a ninguém. Antes estava escrito com veemente advertência. Só que no original, essa veemente advertência poderia ser traduzido como veemente repreensão. Então, ao invés de trazer por advertência, repreensão, que é uma palavra mais forte. Então, Cristo deu uma repreensão: não digas nada a ninguém. O reverendo Augusto Nicodemo faz um comentário sobre esse logo despediu, quando ele diz que a palavra no original tem a mesma raiz de expulsou. Então, o logo, o despediu, é a mesma palavra que usa quando Cristo expulsou demônios, por exemplo. É a mesma raiz da mesma palavra. É como se ele dissesse: eu te expulso, como se fosse assim. Por que ele falou isso? Por que ele falou que te expulso logo despediu? É porque os comentaristas, afirmam que, como ambos estavam contra a lei, entre aspas, ambos estavam contra a lei. Ele falou: vai embora, vai fazer o que tem que fazer, a oferta, apresenta-se ao sacerdote, para que não tenhamos mais problemas. Por isso que ele falou: vai embora logo. E tem mais coisas que precisa fazer, não é só, tem que fazer todo o processo da lei lá. Por que ele falou isso? Porque o objetivo de Cristo não era fazer curas. O objetivo de Cristo era evangelístico, não era uma cruzada de milagres. Ele está percorrendo a cidade da Galileia com o propósito de pregar o evangelho. Inclusive, ele acaba de fugir da população, aqui no versículo 35 até o 39, fugindo da população que queria Cristo por causa dos milagres. Não queria ser visto como simplesmente um operador de milagres. Ele veio para buscar o perdido, e por isso que a intenção dele era pregar o evangelho. Mas também, em segundo lugar, aqui há uma desobediência. O ex-leproso desobedeceu, porque o homem curado não conteve a sua alegria, ele não conteve o seu entusiasmo. E o verbo grego para a palavra propalar é a mesma que é usada, tem a mesma raiz da palavra que é usada para pregar. Então, quando você prega o evangelho, você está propalando o evangelho, a mesma raiz, a mesma palavra. Então, pode-se até dizer que o ex-leproso estava pregando, ele estava evangelizando. E o verbo também está no estado presente, ou seja, ele pregava continuamente acerca da sua cura. Então, ele tinha motivo para abrir a boca e falar das maravilhas que Jesus tinha feito por ele. Contudo, meus irmãos, aqui a gente entende as razões do ex-leproso, a gente entende, ele ficou uma alegria tão grande que, ao invés de se calar, ele começou a pregar. Só que isso não lhe dava o direito de desobedecer a palavra, a ordem, de Cristo. Não lhe dava esse direito, porque Jesus mandou aquele homem ficar calado, mas ele ao contrário, ao invés de ficar calado, ele falou. Abrir um parênteses aqui. Interessante é que, nesse momento, Cristo falou assim: fica calado, vai fazer o que tem que fazer, mas fica calado. E para nós ele pede que nós falemos, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Hoje nós somos ordenados a falar, nós nos calamos. E com relação ao leproso, ele falou: não fale, cale. E ele falou. Bom, em terceiro lugar, mas houve uma consequência desastrosa. De acordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, a desobediência sempre produz resultados negativos. E o entusiasmo daquele homem causou
vamos colocar entre aspas, né, atrapalhou os objetivos evangelísticos de Cristo. Isso humanamente falando, atrapalhou, entre aspas, os objetivos evangelísticos de Jesus. O que ocorreu é que a pregação de Jesus nas sinagogas teve que ser interrompida, Jesus teve que se afastar e ir para outros lugares, porque a quantidade de gente que procurava Jesus em busca dos milagres era muito grande. Então, resumindo, meus irmãos, 3 fatos dignos de observação. Primeiro, Cristo deu a esse leproso uma ordem expressa. Segundo lugar, o leproso desobedeceu a essa ordem expressa. E, em terceiro lugar, houve consequência para a pregação, humanamente falando, a pregação do reino de Deus. Irmãos, finalizando essa pregação, finalizando com 5 breves aplicações do que esse texto fala aos nossos corações. O que isso vai impactar nas nossas vidas a partir do momento que a gente ouve esses relatos bíblicos? Em primeiro lugar, nessa passagem fica claro a compaixão de Cristo diante das situações humanas. Nós estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor, mas Ele se compadece de nós. Ele sente nas suas entranhas, Ele sente lá na sua barriga, Ele sente no seu íntimo mais profundo, e Ele continua tendo esse mesmo sentimento de compaixão, o mesmo sentimento de compaixão que Ele teve no passado, Ele tem hoje e vai ter no futuro, vai ter amanhã. Cristo, Jesus Cristo, Ele é um homem que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas é um homem, e Ele entende a nossa dor, Ele entende o nosso sofrimento, porque Ele é um homem que passou por tudo aquilo que nós passamos, Ele também passou. Ele chorou. Então, tudo aquilo que nós passamos, sentiu fome, sentiu sede. Então, tudo aquilo que nós passamos, Ele também passou. Em segundo lugar, segunda aplicação, como Cristo se compadece de nós, nós devemos buscar nele o auxílio a todas as nossas necessidades. Repetindo, como Cristo tem essa compaixão por nós, nós devemos buscar nele auxílio a todas as nossas necessidades. Mas esse auxílio deve ser buscado com determinação, aprendemos hoje, com determinação, com humildade, com fé genuína, plenamente submissos, porque Ele falou, se quiseres, tu podes me purificar. Fazendo aqui continuando essa passagem, ele podia dizer assim, se quiseres, tu podes me perdoar. Se quiseres, Cristo, tu podes me livrar daquelas dúvidas, inquietações que eu estou passando agora. Tu podes me livrar, se tu quiser, tu podes fazer tudo aquilo que está profundamente nos inquietando. Irmãos, nós sabemos que o pecado, ele nos contamina. É o pecado que nos deixa impuros. É o pecado que nos deixa imundos. Mas também sabemos, meus irmãos, isso é propalado aos 4 ventos, que o sangue de Jesus é o único que nos purifica de todo pecado. Terceira aplicação. Essa passagem também deixa claro que a nossa desobediência, por mais bem intencionados que estejamos, sempre vai causar algum prejuízo. Mesmo que não pareça razoável, mesmo que não pareça ter sentido, devemos sempre buscar obedecer. Quarta aplicação. Jesus ainda hoje continua curando os enfermos. Ele continua limpando os impuros. Ele continua restaurando a dignidade daqueles que estão com a esperança morta.
e ainda está restaurando os leprosos, né, da vida. A tua causa pode até estar perdida para os homens, mas Jesus, Ele é o Senhor das causas perdidas. Ele pode restaurar a tua vida, o teu casamento, a tua família. Ele pode fazer uma verdadeira bênção nas mãos dEle. Em quinto e último, mas também não menos importante, se você ainda não tem Cristo como teu único e suficiente Salvador, você ainda está imundo diante de Deus, está carecendo dessa purificação dos teus pecados, arrependa-te, ainda há chance, arrependa-te, e Cristo vai te purificar. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos livre, nos guarde de todo o mal. Façamos mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar-te e engrandecer este nome. Porque, ó Deus, tu tens feito maravilhas no nosso meio. E, ó Deus, estamos contentes, alegres, regozijantes. Mesmo, ó Deus, passando pela tribulação, passando pela provação, muitas vezes, somos alegres, porque lemos na liturgia que a alegria, ela é um dos aspectos do fruto do Espírito. Ó Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a saber que Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu tens autoridade, Tu és majestoso, Tu és todo-poderoso. Nada foge ao Teu controle. Tu és o Deus das causas impossíveis. É claro, ó Deus, que muitas vezes nós oramos, só que a nossa oração, ó Deus, ela depende da Tua vontade. Vontade é esta, de acordo com as Escrituras. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Oh Deus, muito obrigado pelos Teus ensinamentos nessa noite. Muito obrigado, oh Deus, porque muitas vezes nós esquecemos que temos um mediador, que temos um advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo. Muitas vezes nós esquecemos, ó Deus, que Cristo Jesus pagou o alto preço por causa dos nossos muitos pecados. Que aquele sacrifício na cruz, ele é suficiente, sim, para pagar toda a nossa culpa, toda a nossa iniquidade. Porque tudo isso morreu naquela cruz, juntamente com Cristo. Deus, que possamos ter a certeza, a convicção de que Cristo não ficou muito tempo no sepulcro, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje, um homem, Jesus Cristo, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que vive a interceder por nós. Oh Deus, isso é motivo de alegria, motivo de contentamento, motivo de regozijo, de esperança, porque se através do Teu poder, Tu, ó Deus, ressuscitaste a Cristo dentre os mortos, um dia Tu também vai nos ressuscitar. Essa é a nossa esperança, ó Deus. Se Tu não voltares antes, todos nós vamos morrer, mas a morte não é o fim. A morte física não é o fim, ó Deus. Vamos ser julgados? Vamos. Mas nós cremos que aquele que fez a boa obra vai completá-la. Em Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Em nome dele, Cristo Jesus. Amém.